Olá, pessoal! E aí? Tudo Olá, bom, pessoal. gente? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui da BDH, o Conecta BDH. Esse espaço que a gente tenta conectar as pessoas que pensam, planeja e vive os espaços de saúde como um todo, sempre em prol do bem-estar coletivo, no caso, né? Meu nome é Eduardo, eu sou arquiteto, apaixonado pela questão da área de saúde e por como o espaço pode ou não influenciar, colaborar no processo de cura de todas as pessoas. E hoje eu estou aqui mais uma vez com o Gustavo, é o cara mais enrolado que eu conheço, talvez, e que toda vez que eu estou junto com esse cara, parece que eu estou caçando Pokémon enquanto ele está mandando um satélite aí para o espaço. Tudo bom, guri? Tudo bem, Edu? Edu sempre criativo aí com essas analogias, nosso super host, tá? Vamos nessa, que hoje o brilho é da nossa convidada. E antes de apresentá-la, queria dizer também que eu sou apaixonado, tá? Por esses empreendimentos, essa temática da área da saúde. Os estabelecimentos da área da saúde têm um real impacto na vida das pessoas, tá? São espaços que todos nós vamos usar, independente de quem seja, e fazê-los com sensibilidade, eficiência e humanidade é a nossa grande missão. Gente, sem mais delongas, hoje o papo promete muito, tá? Temos conosco uma profissional que é sensacional, que mistura técnica, sensibilidade e visão de futuro num pacote que inspira demais. Ela é líder de um time gigantesco, tá? Tá à frente de um complexo hospitalar super abrangente aí na cidade de São Paulo, coordenadora de pós-graduação, referência em arquitetura hospitalar e, acima de tudo, uma pessoa incrível que eu admiro demais. Seja muito bem-vinda, Cíntia Ates. Bom, Olá, Cíntia, tudo bem? prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Um grande prazer, né? Parabéns à BDH por essa iniciativa, né? Muito legal estar aqui com vocês, né? Com certeza compartilhar conhecimento, né? Muito valioso aí para o nosso mercado, né? Para a nossa saúde. E mais uma vez, parabéns por esse trabalho incrível, Edu, Gustavo, aí pelo trabalho de vocês, por essa entrega que é muito, muito bom para todos nós aqui, arquitetos da saúde, viu? O prazer é nosso, Cíntia. Cíntia, a gente que agradece aí, a cada vez que a gente olha um trabalho como o teu aí, a gente não só fica inspirado, como a gente fica olhando, viu? Como é que a pessoa, como é que essa criatura chegou nesse ponto e querendo ou não, é sempre uma fonte de inspiração para a gente, né? E até já puxando então esse gancho, eu queria já então começar entendendo quem que é a Cíntia na fila do pão, ou quando a porta fecha, ou quem é a Cíntia, né? Conta um pouquinho para a gente quando você não está sendo professora, ou pesquisadora, ou frente de toda essa equipe, quem que é você? Muito bem, né? Já começamos com perguntas pessoais aqui, né? Vamos já contando, né? Muito bem, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa apaixonada, né? Pessoas apaixonadas são meio limitadas, né, Edu? Então, eu tenho duas grandes paixões da minha vida, né? Primeira é minha família, eu sou apaixonadíssima pela minha família, tenho uma filha de 14 anos, né? Que é a minha razão é de viver, né? Sou casada há quase 30, enfim, tenho uma história, né, de muitas paixões aqui na minha família, né? Papo aqui pra gente tomar uma cerveja depois eu contar para vocês, né? E a segunda grande paixão é a arquitetura, né? Eu sou apaixonada pela arquitetura e não pela arquitetura só pela estética, né? Mas por essa relação, né, do homem com a arquitetura, o quanto nós como sociedade evoluímos, né, neste caminho junto com a arquitetura, né? A gente não tem como negar isso, né? E eu sou uma grande apaixonada, né, por essa história como um todo, né? Dessa evolução aí do homem com com a construção, né, com esta relação aí com a arquitetura. Isso é um pouco de mim, Edu. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço e isso me move. Isso é o que me Gente, move. o currículo da Cíntia, vocês não têm ideia, impressiona demais. É arquiteta, tem especializações, mestrado, MBA, Unifesp, coordenação de pós-graduação, líder aí da BP, tá? Cíntia, é uma curiosidade pessoal minha. Como é que é o seu dia a dia? Me conta um pouquinho, como é que você lidera esse time? Como é que você consegue equilibrar tudo isso, equipe, prazos, vida pessoal? Me conta um pouquinho do seu dia a dia. Vamos lá, Gu. Como eu contei para vocês, sou uma pessoa muito apaixonada, né? E eu escolho onde eu quero estar, né? Eu acho que essa é a grande questão, assim, tudo isso que eu faço, né, que você contou aí, né, eu sou coordenadora, eu dou aula, eu estou no doutorado, enfim, eu faço com muita paixão, né, porque eu gosto muito disso, me dá prazer, né, eu me sinto bem fazendo tudo isso.
especialmente, né, as escolhas do trabalho, as escolhas dos estudos, né? Então, equilibrar tudo isso, né? Quando a gente gosta, né? Tudo que a gente gosta de fazer fica mais fácil de ser equilibrado, né? A gente consegue equilibrar no nosso dia a dia, né? Então, eu priorizo um tema, priorizo outro, organizo minhas agendas, né? Faço uma organização de agenda aí semanal, mensal, enfim, para que possa equilibrar tudo isso, né? Como eu contei para vocês, tem que equilibrar tudo isso a vida pessoal também, né? A gente precisa ter tempo para se divertir, para sair, para também criar, né, de outras formas, né? O tempo, né, também é para isso, né, para essas necessidades todas, né? Então, é um pouco dessa forma que eu me organizo, tá? E aí vou priorizando, claro, sempre com muita paixão pelo que eu faço, com muito propósito, né? O dia a dia tem que ter propósito para que a gente possa, de fato, priorizar, né? Uhum. Não é, Gu, aquela coisa, quando a gente gosta de fazer, a gente dá um jeito de fazer, né? A gente organiza o nosso tempo para buscar e para realizar, né? Sim. Para quem não sabe, a BP, gente, não é um simples hospital. Eu gosto de dizer que é uma cidade, com vários blocos. Se os arquitetos internos de hospital têm um nível de problema, a régua da Cíntia é lá em cima. Cíntia, me conta um pouquinho, eu sou curioso, como é que é a estrutura organizacional? Como é que você consegue lidar com tudo isso? Bom, a BP, né, contando um pouco aí, então, dessa organização da BP, né, a primeira coisa que eu tenho que perguntar para vocês é que ninguém cuida de nada sozinho, né, é impossível, né, então, a primeira coisa que eu preciso contar é que a gente, de fato, tem uma equipe muito robusta, muito eficiente, né, para colaborar com todo esse cuidado que é necessário, né, para o ambiente de saúde, né. A BP é um complexo de 110 mil metros quadrados, né, mais o Mirante, que são mais 35 mil metros quadrados, então é uma cidade, né, uma cidade muito robusta, né, em estrutura, né, com as suas particularidades, assim como todos os hospitais, né, mas para organizar tudo isso a gente precisa de pessoas, Gu, pessoas capacitadas, pessoas que tenham um entendimento do que é saúde, das necessidades que esse ambiente precisa, né, então, de fato, a gente vai equilibrando, né, e capacitando pessoas aí dentro deste processo como um todo, tá? Uhum, legal. Isso é uma coisa que a gente sempre tenta deixar muito bem claro para todo mundo, né? Que a gente sempre faz tudo muito em equipe, né? Tudo muito sempre colaborativo. Mas, independente de qualquer coisa, você estando à frente de toda essa turma é sempre muito complexo, né? Você gerir essa turma tão grande. E como é que você fez para você mesma chegar nesse ponto? Como é que você chegou nesse patamar? Como é que você chegou onde você chegou? Isso aí, Edu, foram muitas pessoas, né, que transitaram, passaram aí pela minha trajetória profissional, né, eu seria injusta se eu falasse nomes aqui, eu falaria um, esqueceria de outro, né, a coisa é muito complexa, né, eu não iniciei a minha carreira na saúde, né, eu iniciei no mundo corporativo, tive a oportunidade de trabalhar com grandes arquitetos, né, de São Paulo, do Brasil, tive a oportunidade de entender, né, a influência de cada um deles, né, dentro da construção da arquitetura. Depois tive a oportunidade de trabalhar com grandes gestores, né, muitos gestores, eu trabalhei com, enfim, gestores engenheiros, gestores de tecnologia, enfim, eu tive muitos gestores durante toda a minha trajetória, né, e em cada um deles eu aprendi, assim, um passo, um caminho, um processo, uma forma de se comportar, uma maneira de se expressar, enfim, todos eles me trouxeram muitos aprendizados, né? Eu falei dos gestores dos arquitetos, mas, gente, eu aprendo todos os dias, né? Com o operativo lá da manutenção, né? Com uma forma que a gente ouve, com uma forma que eles conversam com a gente, né? Todo dia um aprendizado, né? E eu acho que isso tem que ficar muito latente, assim, para a gente que está na gestão, né? A gente precisa ouvir, a gente precisa entender, né? O que essas pessoas estão contando para a gente, e além disso, né, ainda agora como pesquisadora, né, ouvindo outros vieses, né, desse mundo de saúde, né, a cabeça do pesquisador, como funciona, médico pesquisador ainda, né, que é outra visão completamente diferente, né? Então, eu posso dizer para vocês que a minha trajetória foi muito rica de experiências, assim, eu não tenho uma experiência para contar assim, essa foi a essencial. Eu posso dizer para vocês que todas elas, né, em cada uma na sua relevância, no seu momento, assim, foram muito importantes para mim, para que eu possa, né, hoje desempenhar esse papel que aí é tão importante
para a BP, para a saúde, né, para a arquitetura de uma maneira geral. Muito bacana. Cíntia, a sua visão, tá, sobre biofilia e a presença desses elementos naturais nos projetos é super atual. Como é que você vê isso nos hospitais? Você que está lá imersa em todo esse complexo, você consegue dizer para a gente que faz diferença em quem está internado, em quem trabalha nesses ambientes? E além disso, além da biofilia, tem alguma outra tendência que você acha que merece a nossa atenção? Gustavo, a gente vai construindo, né, esses conceitos aí todos pesquisados e muito pesquisados, né, e aí eu posso trazer para vocês um pouco de experiência aplicando a biofilia e um pouco de experiência pesquisando também sobre biofilia, né. Existem muitas pesquisas fora do Brasil que já induzem e já conseguem quantificar, por exemplo, a redução de medicamentos para dor, por exemplo, dentro dos hospitais aí naturais, né? Então, isso já é muito, muito vastamente pesquisado. A gente ainda tem uma certa dificuldade, restrições, eu diria até mais financeiras em aplicá-los do que até sob o ponto de vista técnico, né, da aplicação, né? A biofilia não é algo novo, né? É algo assim muito, muito estudado há bastante tempo. Eu posso dizer para vocês, nós humanos, né, nós vivemos a 1% só da nossa existência num ambiente construído, né, a gente está muito relacionado a esse ambiente natural, e por isso esse impacto tão importante aí na saúde, né, não só na saúde de quem está acamado, né, de quem está recebendo cuidado, mas também na saúde do colaborador que está dentro desse espaço, né, na saúde de quem transita por esses ambientes, né. A gente tem é, muitos, muitas aplicações dentro da ABP. A ABP é um complexo muito grande, né? Eu posso contar para vocês que a gente tem mais de 1.000 espécies arbóreas, por exemplo. Então, abrir uma simples janela no nível de Meu uma Deus. copa é tão eficiente quanto fazer um painel, né? Então, a gente tem buscado muito essa relação, né, desse olhar, né, de valorizar aquilo que a gente tem, né, dentro do próprio complexo, né? Deixar a iluminação natural como parte importante aí do ciclo circadiano, enfim, que os arquitetos gostam muito de trazer e de buscar, né? Então, isso é muito importante para a saúde, mesmo que a gente não faça grandes instalações, né? Só uma janela bacana, bonita, virada para uma copa de uma árvore, que tem uma iluminação natural, já tem um efeito tão importante, né? E tão eficaz, né? E a gente hoje está tentando medir isso, Gustavo. Hoje que eu tento, né, dentro lá do meu trabalho de mestrado, de doutorado, conseguir medir isso, mensurar isso, né? Porque isso é muito difícil da gente medir ainda no nosso país, né? Mas eu acho que sim, a gente tem impactos importantíssimos para quem vive dentro deste ambiente de saúde. Quero trazer um exemplo bem importante para vocês, assim, de pesquisas que eu fiz, né? Não me estendendo muito aqui na pergunta, mas foi feito um mesmo teste, foi aplicado um teste para a mesma pessoa, e ela foi monitorada durante o teste. A pessoa fez o teste sobre uma superfície branca, sobre uma superfície madeirada, né? E aí foram então medindo níveis de cortisol, batimento cardíacos e tudo mais. E é impressionante o impacto da superfície para isso, né? O mesmo teste com a mesma pessoa no mesmo dia, né? Então, os níveis de cortisol, por exemplo, sobre a superfície madeirada é inferior à superfície branca, né? Então, a gente tem isso meio neurologicamente falando, né? Intrínseco aí às nossas capacidades humanas, né? Que é muito complexo de mensurar. Mas, com certeza, a pesquisa nos ajuda, né? A trazer um pouco mais dessa visão científica mesmo, né? Para essa relação aí do homem com os elementos naturais. Eu não tenho dúvida que isso é uma tendência, que isso vai permanecer e que a gente precisa fazer esses exercícios aí dentro dos nossos projetos, né? As Uhum. pesquisas aí demonstrando para a gente o quão importante é isso, né? O legal é que, como você está imersa num complexo hospitalar tão grande, acho que a sua casuística deve ser sempre muito farta. Eu acho legal isso, ter sempre medidores que vão gerenciar, que vão direcionar as próximas tomadas de decisão. E acho que você consegue tirar muitas informações que são legais para gerar estudos, etc. Sensacional, sensacional, Cíntia. E é É muito isso legal da mesmo, sua fala. vai medindo. Então, e é muito legal da sua fala que às vezes as pessoas esquecem, né, que por mais que a gente esteja falando nesse caso agora dos espaços e da influência que ele tem
nas pessoas, a gente está falando sobre pessoas, sobre a forma como cada uma dessas pessoas agem e reagem, até fisiologicamente falando, a esses espaços como um todo, né? Isso é um espetáculo. E até puxando esse gancho, na palestra que você participou também lá na própria BDH e numa entrevista que você deu na Infer FM, se não me engano, você falou sobre o ambiente como uma força poderosa no cuidado do paciente. Isso ainda é muito pouco conhecido ou entendido, né, para as pessoas, porque as pessoas acham que o ambiente é só o espaço ocupado. E não. Como que é isso para você? Explica, aprofunda para a gente um pouquinho, por favor. Um pouco nesse caminho, né, do entendimento aí da saúde como um todo, não só do espaço pelo espaço, né, mas do quão ele é eficiente, como ele é impulsionador do cuidado, né, a gente vai levantando dados e entendendo, e aqui eu não estou falando só de arquitetura, né, gente, o tempo que a enfermeira demora entre o ponto de atendimento e o posto de enfermagem, o tempo, né, tudo isso é qualidade de vida para quem trabalha e para quem está recebendo cuidado, né, então o ambiente ele não é só o espaço não é o que está contido lá dentro, mas é tudo isso que a gente pensa, né, no momento que a gente está desenhando a arquitetura, né, o quanto essa enfermeira vai caminhar, o quanto os componentes de infraestrutura são importantes, né? Então, a qualidade do ar-condicionado, né? A qualidade dos filtros, dos sistemas de condicionamento do ambiente, a qualidade da água, né? Uma água maltratada ou de baixa qualidade tem má influência sobre a saúde de qualquer um que está dentro desse espaço, né? Então, não só olhar para o ambiente como um projeto arquitetônico, né? Mas o como ele compõe a saúde como um todo, né? E ele pode impulsionar um bom cuidado, um melhor cuidado ou um pior cuidado, né? Vamos pensar num paciente que entrou com problemas, enfim, de um problema de joelho, né? E de repente ele saiu com um problema respiratório, né? Como é que pode um negócio desse dentro de um ambiente de saúde, né? Então a gente precisa ter esse olhar, né? Que o ambiente está lá o tempo inteiro, né, gente? Essa composição toda está lá o tempo inteiro. O ar-condicionado está lá o tempo inteiro, a janela aberta, a janela fechada, a água que ele está consumindo, né? O descarte, o resíduo. Parece um monte de coisa periférica, né? Que a gente não está olhando, a gente está preocupado com a dose do medicamento, com o cuidado do médico, né? Mas o ambiente está lá e ele pode promover ou não, né? Esta melhor relação do médico com o espaço, da enfermeira com o espaço, do próprio paciente com o espaço, né? Então, eu acho sim que ele é coadjuvante, mas ele está lá o tempo inteiro, né? Não tem saúde sem este ambiente completo que a gente projeta e promove, né? Então, ele é impulsionador do cuidado, né? Quanto melhor for este projeto, pensando em todas essas interferências, né? Em todos esses aspectos, melhor será o cuidado que a gente vai promover, né? Isso é muito claro para mim, né? Depois de muito tempo aí de trajetória, né? E esse cuidado não está só no projeto, né, gente? Está no modelo de manutenção que a gente executa, na forma como a gente executa a manutenção, né? Porque o ambiente não morre depois que a gente entrega, né? Na verdade, ele tem que viver muitos mais anos do que aquele tempo que a gente projetou, né? Uhum. Cíntia, uma das forças motrizes das modificações é ouvir os usuários, equipe assistencial, médicos, enfermeiros, técnicos e até pacientes. Como é que é essa interação entre a arquitetura e os usuários? Vocês têm algumas reuniões frequentes? Tem algum levantamento das queixas, elogios e sugestões dos pacientes? Conta um pouquinho para a gente. Isso, a gente trabalha, né, primeiro, né, acho que a gente se utiliza de muitas ferramentas, né, uma delas é o plano diretor, né, a BP tem um plano diretor muito robusto, muito grande, né, que é uma ferramenta importante para a gente desenhar para os nossos hospitais, né, assim a gente vai conseguir atrelar o que é estratégico ao que é operacional, ao que é essa entrega, né, então esse é uma primeira conquista bem importante, né, isso fotografa a estratégia, isso dá voz para a autogestão, né, então esse primeiro passo, né, acho que foi muito importante para a organização dos espaços. E depois, para o desenvolvimento dos projetos, a gente tem fóruns específicos, né, de tratativas com quem utiliza os espaços e a gente traz desde o técnico de enfermagem, né, o auxiliar, né, o administrativo que está, né, neste ambiente, né, até a alta gestão da BP para as discussões de projeto. Nós temos fóruns exclusivos, né,
de clientes, né? Então a gente traz alguns clientes específicos quando a gente está fazendo algum tipo de projeto, ou até mesmo a gente ouve algumas amostras, né? Porque os clientes eles rodam muito, né? Eu costumo dizer que a arquitetura de saúde é o único projeto que você faz que quem utiliza não está lá, né? Com você sentado na mesa, né? Você projeta com o médico, você projeta, né, com a alta gestão do hospital, mas cadê o cliente, né? Aquele que vai estar lá deitado no leito, né? Para a gente ouvir um pouco. Né? Então, dentro desses fóruns aí dos clientes, né, o consultivo de clientes que a gente tem, a gente leva alguns pontos, alguns aspectos, ouve um pouco, né, dessas necessidades todas. Vou contar uma experiência que foi bem marcante para mim, né, que acho que é legal trazer experiências aqui, né. A gente está fazendo um projeto de pediatria, né, paciente pediátrico, gente, especialmente, né, os recém-nascidos, eles não têm, né, não tem voz, né, eles não contam para a gente o que eles querem, normalmente é a mãe, né, o acompanhante, o pai, a mãe, enfim, quem está, né, próximo ali do bebê. E uma vez uma mãe estava muito tempo já dentro do hospital, né, BP hospital de alta complexidade, né, longa permanência, me falou, olha, eu só queria que dentro desse projeto tivesse um apoio no chuveiro para eu colocar o meu shampoo, né? Então, assim, são coisas pequenas, né? Às vezes o cliente tá, a Faz gente está toda a aqui com diferença. ar-condicionado, né? Aquele projetão, né? Vamos colocar a biofilia e às vezes o cliente quer só um apoio do shampoo, né? Então, a gente também precisa, às vezes, ajustar a nossa lupa aí para a gente não ir muito longe, né? Às vezes o nosso cliente quer coisa simples mesmo, né? E isso precisa estar incorporado também dentro do projeto, né? Além daquilo que é regulatório e tudo mais. Então, dividindo aprendizados, Gu, a gente precisa ouvir todo mundo, né? A gente precisa ouvir, inclusive, o cliente, que às vezes quer coisas pequenas que a gente não está enxergando, né? A gente está na produtividade, né? Num melhor produto, a gente está pensando, né, numa eficiência maior e tal, e de repente, né, um simples apoio por shampoo resolve, né? Uma experiência, né, que é fácil, é simples de resolver, né? Fácil de fazer, Meu né? Não Deus, tem grandes dificuldades, né? eu tô aqui vomitando um arco-íris, porque isso que você está falando é tudo que eu acredito na minha vida. A gente fica, porque tecnologia 525D e não sei o que, mega da galáxia, mais incrível do mundo. E não, é um apoio de shampoo. São coisas muito simples que às vezes fazem toda a diferença das pessoas. Nossa, é muito incrível essa percepção. E até aproveitando essa questão, porque então ouvir essas pessoas, né, olhar para esses pequenos detalhes, dessas pequenas experiências faz toda a diferença, né? Que é o que a gente olha quando a gente fala do nosso cliente, né? Agora vamos mudar um pouquinho a perspectiva, trazer o profissional. Eu não sei vocês, né? Mas quando eu comecei na minha carreira, então tá bom, tem que projetar tal coisa. E agora? E aí, o que eu faço? Então, eu demorei para entender, vamos escutar, vamos entender o nosso cliente, vamos olhar para essas pessoas, né? Como que é o processo de vocês nessa questão da criação? Você já falou da questão do plano diretor, que vocês têm essa ferramenta de orientação de guia, né, das prioridades, vocês escutam as pessoas, e para depois vocês continuarem esse processo de desenvolvimento. Como que é a definição do business plan? Como que vocês fazem a definição do programa físico-funcional e os estudos de vocês? Como que funciona esse processo de vocês? Muito boa pergunta, Edu. A gente, primeira coisa assim, que foi muito claro para mim quando eu pulei para o lado, né, do hospital, né? Porque às vezes a gente está do lado da arquitetura, a gente olha o projeto e fala, mas meu projeto é maravilhoso, não tem nada de, né, fora disso e tal. Então, hoje, né, depois de uma trajetória grande, a primeira coisa que eu entendo e que eu acho que é essencial é entender o processo. Cada hospital tem um processo diferente, né? Então, eu posso pegar lá a RDC, né, que está super, enfim, antiga e já não está tão atualizada frente às nossas práticas hoje, né? Então, a primeira coisa que a gente entende é o processo, né? Como vai funcionar, quem vai ser o médico, onde ele estará, quem vai ser a enfermeira, como é este modelo deste trabalho, como é o valor desse serviço, o valor do seu ponto de vista do cliente, né? Qual é o valor que eu preciso dar para o cliente frente a esse trabalho que a gente vai fazer, frente a este ambiente que a gente vai fazer, né? E depois entender todas as conexões que existem dentro do hospital. Vocês sabem que é muito complexo, né? Então, onde está a farmácia, onde está a refeição, por onde vai o resíduo, enfim, entender tudo isso dentro deste mesmo processo, né, que é da entrega principal. E aí, depois de entendido tudo isso, Edu, é que aí eu vou para a prancheta, aí eu consigo construir um programa, né, um programa adequado, um programa,
né, consciente frente a esta necessidade do processo, né? Ah, e aí vocês vão contar para mim, Cíntia, mas aí tem um médico que quer uma coisa, tem enfermeira que quer outra, né? Tem uma confusão, né, e tal. Mas quando a gente trabalha com o processo, fica muito mais fácil da gente convencê-los da necessidade daquele ambiente naquele lugar, né, daquela situação naquele posicionamento, né, frente ao edifício. Depois disso tudo construído, aí a gente então desenvolve o projeto, né? A gente tem uma prática que é muito importante por estarmos num edifício muito grande. A gente utiliza a padronização para algumas coisas, né? Para que a gente dê mais velocidade para essas mudanças. Então, caderno padrão de acabamentos, caderno padrão de produtos, caderno padrão para aquilo que dá para ser padronizado, né? Então, um DML vai ser sempre um DML que vai ter, né, suas necessidades lá dentro, um expurgo, né? Então, padronizando algumas coisas para ser um facilitador, né, para esse processo como um todo. Sobre o plano de negócio, né? Depois de tudo isso minimamente desenhado, a gente precisa saber quanto custa o hospital. A primeira coisa que vai perguntar para a gente é quanto custa. A autogestão quer saber, né? Para rodar esse business, para rodar este negócio, né? E aí, do mesmo jeito que a gente faz padrão, né? E aí que a gente tem um histórico do que funciona melhor ou não, aí a gente também faz históricos de custo, né? É importante, ó, tem um target, tem um range, né? Uma faixa onde a gente vai trabalhar para aquele projeto, né? E isso precisa estar atrelado às perspectivas de marca, qual é o posicionamento de marca da instituição que vocês vão trabalhar, que vocês vão projetar, enfim. Então, né, a BP tem muitas submarcas, né? Tem as marcas ambulatoriais, as marcas de medicina diagnóstica, cada uma delas tem uma promessa de marca, né? E a gente sabe que a gente sente a marca, né? Você entrou numa cafeteria X, poxa, eu sei que eu estou nessa cafeteria, porque existe uma marca, existe um modelo de arquitetura, né, que está por trás disso tudo. Então, aí a gente consegue dar um pouco mais de subsídio, né, para esses custos e aí sim apoiar, né, nesse business, né. E aí, assim, dividindo com vocês esse desenho, assim, do processo, apoia inclusive o business, né? Quantas pessoas a mais é necessário para aquela unidade funcional passar a ser operativa, passar a ser operacional, quantas pessoas para fazer higienização, quantos profissionais para fazer a enfermagem. Claro que tem toda uma legislação por trás disso, de dimensionamento e tudo mais, mas este processo apoia muito, né, essas etapas de construção de business plan, né? A gente é muito assim demandado para esses estudos, né, de novos negócios, de negócios que vão, né, ser renovados e até de simples retrofits também, né? Às vezes a gente também precisa inserir a arquitetura nesse negócio, né? Ela não é, né, como eu contei lá, eu não acho que ela é periférica, não, ela é um negócio, né? Sem ambiente não tem essa saúde, né? A gente não consegue entregar, né? Então isso é um aprendizado aqui dividindo com vocês. Bacana. Você falou de target, de posicionamento de marca. Então, pegando essa linha, como é que você enxerga o futuro do ambiente hospitalar? Tanto tangendo a arquitetura, quanto a parte de infraestrutura como um todo. Quais são as suas visões de tendência? O que vocês já estão prospectando para implementar no empreendimento, na BP? Bom, a gente tem assim muita tecnologia no mercado hoje, né? A gente não pode fechar o olho Uhum. para isso, né? O quanto, né, a gente evoluiu do ponto de vista de equipamentos médicos, né, da infraestrutura de tecnologia, né? E acho que assim o futuro será muito tecnológico, né? Cada dia mais tecnológico, né? Com uma diferença que na saúde as tecnologias não se sobrepõem, né? Vocês sabem disso melhor que eu. A gente ainda faz projeto para o raio-x, né? A gente não jogou ele fora ainda. A gente tem o raio-x, e tem a tomografia, e tem a ressonância, e tem o PET-CT, né? A gente vai sobrepondo tecnologias neste mercado. Mas, assim, isso não é, isso é uma visão da Cíntia, tá? Meu profissional, assim, eu acho que o futuro dos hospitais será para alta complexidade, né? Para aquilo que necessita de um ambiente controlado. Ele será daquilo que, de fato, a gente vai precisar, né? Dessa questão humana atrelada ao tecnológico, né? Então, eu acho que vai ficar, né? Para os hospitais o que é necessário, este ambiente mais controlado, né? E a tecnologia vai nos apoiar em tudo aquilo que é minimamente invasivo, naquilo que é ambulatorial, né? Isso
já é uma tendência, né, de tecnologia aí no mercado, né, de uma maneira geral, né? Então, vai sobrar para o homem o que é do homem, para as máquinas o que é das máquinas, né? E para o hospital aquilo que é difícil, que é complexo, que é, né, que são as comorbidades aí que se utilizam de mais equipamentos, de ferramentas. Gente, é só a gente olhar o quanto evoluiu, né? Uma hemodiálise hoje que é portátil, né? Você não precisa mais estar plugado naquele equipamento, né? Você consegue ter uma vida mais adequada, e tudo isso está atrelado à qualidade de vida, né? Do cidadão, do ser humano, né? Então, é isso que eu acredito, tá? Eu acho que a gente vai sim mergulhar em mundos tecnológicos que a gente nem imagina como serão, né? E eu acho que os hospitais eles serão pontos de apoio assim para as altas complexidades, para as dificuldades maiores, né? Para aquilo que de fato é necessário este ambiente tão complexo, né? Que é o ambiente de saúde, né? Dentro, né, dos ambientes hospitalares, né? Essa é a minha visão, tá? Ah, está perto, está longe, não sei, gente. Eu sei que eu acredito que a gente vai precisar, assim, viver uma vida muito harmoniosa com a tecnologia, porque ela estará conosco, né, em toda a nossa trajetória, sem sombra de dúvida. Olhar para o futuro, né? Para muita gente, às vezes, até parece que é muito distante, porque a gente fica com as dores do agora, né? Com o fogo que a gente precisa apagar no momento. No seu viver, assim, para que a gente possa olhar para o futuro, né, no caso, e ver cada uma dessas condições da forma como você está se posicionando, quais são as dores desse momento que você entende que a gente precisa prestar atenção e que incomodam, e que é perceptível para você nesse momento, que são pontos de atenção? Eu diria assim, olhando para o agora, tá, Edu? Acho que a gente tem que preparar os nossos profissionais, né, para esse futuro, né, para essa situação que a gente vive hoje, né? Acho que a gente tem um desafio importante de formação e profissionais, né? Acho que a gente precisa, todos nós aqui que temos muitas competências, né, desenvolver essas competências, né, nas novas gerações, né? A gente precisa dividir o nosso conhecimento com essa geração, para que eles também entendam, né, a importância deste ambiente, né, como é que acontece tudo isso, né, dentro desse espaço. Né, acho que a gente tem situações importantes de custo, né, a gente está vivendo hoje um mercado onde tudo, né, a construção civil aumentou muito o seu custo, né, energia elétrica, né, os recursos naturais, tudo isso, embora, né, estejamos num país muito abundante desses recursos, a gente ainda tem dificuldades em alguns ambientes, em alguns locais, né? Então, manter tudo isso não é uma condição tão simples, né, para o ambiente de saúde, porque custa muito dinheiro, né? Só pensar em manter tudo isso, né, é um custo muito elevado, né, bastante elevado. Então, eu diria que os nossos desafios eles estarão muito neste lugar, né, de desenvolver, né, dentro dos conflitos geracionais que a gente vai ter, e já temos hoje, né, dentro dos nossos ambientes de trabalho, dos escritórios, né, dos hospitais, enfim. Então, desenvolver essa qualidade mesmo, esse entendimento do que é este lugar, né, de que a gente não faz só, né, eu costumo falar muito para o meu time, né, a gente não faz engenharia, a gente não faz arquitetura, a gente faz saúde, né, a gente entrega saúde, todo dia a gente entrega saúde, né, que aí a coisa fica mais ampla, começa a garantir o propósito, né, a gente não faz só arquitetura pela arquitetura, a gente não faz engenharia pela engenharia, a gente tem uma bagagem técnica enorme, mas se este propósito não tiver muito reconhecido por todo mundo que está com a gente, né, perde valor, né? Você só faz engenharia pela engenharia, você quer entrar logo lá no quarto, arrumar o ar-condicionado e ir embora, né? Esquece que lá tem um paciente, tem uma família, né? Tem uma história ali, né, que está acontecendo. Né? Então, acho que eu traria um pouco dessas condições todas que a gente vive hoje, né, dentro dos nossos ambientes aí de projeto, enfim, de engenharia, nesse ambiente hospitalar aí, né, mais complexo como um todo. Muito bacana, Cíntia. Então, vou fazer um bate-bola, jogo rápido, algumas perguntas rápidas sobre você. Vamos lá. Cíntia, um desafio que te tirou o sono? Assumir a área de manutenção da BP. Foi, assim, tem alguma história específica que lhe marcou profundamente, que gerou vários aprendizados?
Eu acho que a BP como um todo é uma grande escola, né, gente? Mas a hora que o seu chefe fala, você assume a área de manutenção, eu falo, não sei fazer isso, sei fazer arquitetura, eu sei construir, né? Tem uma bagagem enorme para isso, eu não sei, porque o dia a dia de manutenção é completamente diferente, né? Eu estou há 4 anos com a gestão de manutenção também, com a gestão de facilities, né, que também é uma outra dificuldade, né? Mas assumir a área de manutenção me deixou muito, assim, alguns dias, eu diria assim, né? Muito reflexiva, assim, porque não tem parada, né? 24/7, é todo dia, é toda hora, né? E numa estrutura muito grande, muito robusta, enfim, com todas as dificuldades que os hospitais sofrem, né? Então, ele me tirou Todo bastante o dia. sono. Agora eu já tô mais já ganhei um pouquinho de casca. Eu ainda aprendo, né? Eu falo para vocês, todo dia eu aprendo, mas de fato foi um grande desafio para mim, assim. Hoje mais superado, mas foi um grande desafio. Bacana. Então, se você passa por todos esses desafios, né, que te tiraram o sono durante muito tempo, qual é um lugar ou um espaço que te renova, assim, que te descomprime por completo? Edu, eu sou apaixonada pela minha casa, pela minha família, né? Então, o meu lugar preferido, eu vou contar para vocês, é a minha casa. Eu adoro estar na minha casa, adoro estar com a minha família. Isso, né? Eu sou verdadeiramente eu, assim, não tenho, né? Tinha um chefe que falava assim, põe a camiseta do vereador e fica sentado na sala, né? Ele falava, né, nesse lugar, assim, né, onde a gente pode, né? Que não tem ninguém, né, olhando pra gente, né? Pessoas que amam você, que vão dizer a verdade, que vão construir com você, né? Uma relação muito amorosa, né? Então, eu diria para você, Edu, que é a minha casa ou qualquer lugar onde eles estão comigo. Então, isso já é para mim um grande alento, uma grande renovação, assim, no meu dia a dia. Bacana. Cíntia, se você não fosse arquiteta, o que você seria? Nossa, a pergunta é difícil, viu, Gu? Eu faria alguma coisa com construção. Eu seria engenheira, eu seria, né, alguma coisa que tivesse este valor da construção mesmo, assim. Eu acho que, né, a construção das cidades, dos edifícios, né, isso me move muito. Eu sou muito apaixonada por isso. Então, eu acho que eu seria alguma coisa neste caminho da construção, tá? Ou engenheira, né, ou, Tá enfim, na essência, né? Nem adianta fugir, Cíntia. Dá para ver que você não dá gosta para dos fugir. desafios, das construções. Não dá, não dá, não dá. Tá na veia, é o que eu gosto de fazer, tem prazer, né, nisso, em ver as pessoas, na verdade, não é na construção pela construção, né, mas é nesta relação, né, do homem com este ambiente construído, né, que é o que fez a gente evoluir como sociedade, humanidade, enfim. Acho que isso, né, é muito real para mim, assim. Ótimo. E se você fosse passar um conselho para quem está começando hoje, seja na área de planejamento, seja na área da saúde como assistência, mas para quem está começando nesse universo, qual conselho você passaria para essa pessoa? Eu diria assim, faça plenamente, faça inteiro, né? Não faz pela metade, não faz com o celular na mão, não faz mandando WhatsApp pro colega, não faz pela metade, né? Faça inteiramente, assim, né? Se dedique, né? Encontre um propósito, né? Eu sempre falo isso, tem propósito, tem valor pra gente, né? Então, encontre o propósito para aquilo que você faz e faça inteiro, faça plenamente, né? Faça naquele lugar, né? Vocês me perguntaram há pouco, né? Como é que você faz para equilibrar tudo? Gente, eu faço uma coisa de cada vez. Eu faço uma, depois eu faço outra, depois eu faço a outra. Né? Eu tô inteira, eu tô aqui com vocês, eu tô inteira. O celular tá aqui, né? Tem filho, tem marido, mas eu tô aqui com vocês, né? Me dedicando a esta conversa, né? Então, faça inteiro, faça completo, né? Se dedique a isso, esforce, né? Eu acho que é aí que a gente torna prazeroso o que a gente faz, né? Onde a gente encontra o propósito, onde a gente faz com paixão, né? Com vontade, né? Isso dá valor, né? Para as coisas que a gente executa. Cíntia, nitidamente você tem um propósito, tá? Dá para ver que você tem grandes responsabilidades, mas você é uma pessoa muito leve, muito tranquila. Eu admiro demais esse seu lado, essa sua personalidade, tá? Entrando aí em nossa reta final da nossa conversa, foi um prazer demais, tá? Conversar com você. Dá para ver que você é uma pessoa que domina muito o assunto do empreendimento hospitalar, tá? E é uma pessoa que a gente passaria aqui horas
conversando, tá? Obrigado demais aí pela sua disponibilidade, Cíntia. Eu que agradeço, Gustavo, Eduardo, aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, né? Foi muito rico, né? Espero ter contribuído aí, né, com vocês para esse evento, né? E assim eu acho que é uma iniciativa muito, muito importante da BDH, né? Que a gente possa assim trocar mais, né? Acho que esse mundo precisa, né, desse benchmark, precisa dessa troca, precisa, né, desse dia a dia. É só assim que a gente constrói hospitais melhores, né, ambientes de saúde mais qualificados, né? Então, eu agradeço imensamente o convite, né? Foi um prazer enorme estar com vocês aqui hoje, né? E vamos juntos, contem comigo aí, me encontrem nas redes, a gente consegue trocar aí bastante figurinha, aprendizados, né? E vamos em frente, construindo novos hospitais, né? Hospitais mais qualificados, né? Uma saúde melhor aí para todo mundo. Poxa vida, Cíntia, obrigado mesmo. Não posso deixar de agradecer, eu preciso agradecer também, até porque essa sua forma de abordagem, a sua forma leve de posicionar cada uma das coisas, como o Gustavo disse, é o que inspira e é o que mostra pra gente que a gente precisa ser uma equipe, não dá pra gente ficar em cima do nosso ego, a gente precisa fazer junto. Então é uma inspiração, acho que isso é mais do que necessário para todos nós. Muito obrigado, viu? Obrigada, gente. Prazer enorme estar com vocês, viu? Para você que nos ouviu até agora, valeu demais pela companhia, tá? A BDH existe justamente para isso, criar pontes, fomentar a troca de conhecimentos e experiências sobre os empreendimentos da área da saúde, tá? Desde o projeto até a gestão, do colaborador até o paciente. E para você, tá, que também está nos ouvindo, não esqueça de seguir a Conect BDH no seu player favorito, compartilhar esse episódio e continuar a conversa com a gente nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou! Um abraço. Falou, até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau.